quando finalmente peguei no sono, descansei melhor do que em meses. Quando acordei, o sol já invadia o quarto e o cheiro de café fresco vinha da cozinha. Peguei o celular e vi dezenas de mensagens do Colin e da Aubrey, mas não abri nenhuma. Coloquei no silencioso e desci. Encontrei meu pai sentado à mesa com uma garrafa de café e o laptop aberto em um site jurídico. "Bom dia, querida", ele disse, sem tirar os olhos da tela. "Tem café na garrafa e já falei com o advogado. Ele consegue te atender na segunda à tarde." Peguei uma xícara e sentei de frente para ele, sentindo que talvez as coisas fossem mesmo melhorar. Foi então que ouvimos um carro entrando na garagem. Meu pai ergueu as sobrancelhas e foi espiar pela janela. Ficou tenso de repente. "É o Colin", disse, e a voz dele endureceu de um jeito que me arrepiou. Ele está saindo do carro com uma pasta na mão. Meu coração disparou. Parecia que ia saltar pela boca. Mas meu pai levantou a mão antes que eu me mexesse. "Fica aqui, deixa comigo." Ele foi até a porta e abriu antes mesmo do Colin bater. Fui chegando perto para ver o que acontecia na varanda. O Colin estava lá, com aquela camisa social de sempre, parecendo que tinha ensaiado tudo no espelho antes de vir. Segurava uma pasta grossa e já ia falando: "Precisamos conversar como adultos", disse naquele tom calmo que ele usava para tentar parecer razoável. "Sua filha está exagerando ao envolver a família em algo que deveria ser resolvido entre adultos. Se pudéssemos sentar e discutir com calma, tenho certeza de que..." Meu pai ficou parado na porta, braços cruzados, sem dar passagem. "Você tem 2 minutos para se explicar antes que eu chame a polícia." O Colin nem piscou, só fez que sim, como se já esperasse por isso, e começou a tirar uns papéis da pasta. "Eu entendo que pareça estranho", disse naquele tom de professor, como se estivesse falando com uma criança. "Mas se o senhor olhar esses artigos de especialistas e psicólogos, vai ver que o poliamor é, na verdade, uma escolha saudável e comum para muitos casais." Ele levantou os papéis mostrando títulos e trechos grifados. "Essas pesquisas mostram que pessoas em relacionamentos não monogâmicos consensuais relatam altos níveis de satisfação e comunicação. Não é algo para se temer, é moderno, progressista, e tem muita família feliz assim." Entregou os papéis para o meu pai, esperando que ele fosse ler tudo com atenção. "Esse aqui é de uma universidade, mostrando que crianças criadas em famílias poliamorosas se desenvolvem igual às de famílias tradicionais. E esse aqui explica como o ciúme é uma construção social que pode ser superada com boa comunicação." Meu pai olhou para os papéis por um segundo. Depois esticou a mão, pegou tudo e, sem ler uma linha, rasgou tudo ao meio. Ele nem chegou a olhar direito o que estava impresso, só rasgou tudo e deixou os pedaços caírem no chão da varanda, bem aos pés do Colin. O Colin ficou de boca aberta, encarando o papel rasgado no chão, como se o cérebro dele estivesse travado, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. "Senhor, esses eram estudos revisados por especialistas, publicados em revistas sérias", disse ele, com a voz afinando um pouco. "Se o senhor se informasse sobre as dinâmicas dos relacionamentos modernos, entenderia que o que a Aubrey e eu estamos propondo tem base em princípios sólidos da psicologia. Isso não foi algo que inventamos do nada. Tem uma comunidade inteira vivendo assim, feliz." Meu pai continuou imóvel. "Você tem mais uns 90 segundos." Vi o rosto do Colin mudar, enquanto ele tentava decidir o que fazer. A fachada tranquila dele começou a ceder. Dava quase para ver os pensamentos acelerados, ele buscando mentalmente um novo argumento que funcionasse com meu pai. E então, de repente, a expressão dele mudou, e eu soube que o que viesse dali ia me deixar furiosa. "Olha, eu nem queria dizer isso", ele falou, baixando o tom como se fosse confidência. "Mas a verdade é que sua filha tem sido distante há anos. Ela só trabalha, nunca está em casa. Quando está, chega exausta, estressada, sem energia para mim, nem para o nosso casamento." Ele abriu as mãos, fazendo aquele teatrinho de quem está sendo sincero e vulnerável. Eu me sentia sozinho. Tentei conversar com ela sobre isso, mas ela se fechava. Ela não fala sobre sentimentos. Chega do trabalho, fica vidrada no celular e acaba dormindo no sofá. Senti minhas mãos se fechando em punhos na lateral do corpo. Ele estava me culpando. Sim, ele teve a cara de pau de, na varanda do meu pai, jogar a culpa em mim. Depois de 7 anos tentando, finalmente encontrei alguém que me escuta e faz eu me sentir valorizado. Colin continuou. "A culpa é minha se essa pessoa é a irmã dela? Eu não busquei isso. A Aubrey estava lá. Ela me entendia, me dava atenção quando sua filha não dava. Ela me fazia sentir importante. Dá pra me culpar por querer ter esse tipo de conexão?" Meu pai deixou ele falar até o fim. Ficou ali de braços cruzados, sem tirar a expressão fechada, escutando tudo o que Colin tinha pra dizer. E quando Colin terminou, olhando cheio de esperança, achando que finalmente tinha acertado no argumento, meu pai simplesmente disse: "Minha filha vai falar com você através da advogada dela. Agora saia da minha propriedade." O Colin até deu um passo pra trás, como se as palavras tivessem empurrado ele. "Espera, a gente não pode pelo menos conversar? Eu tô tentando ser razoável. Quero achar uma solução boa pra todo mundo. Sua filha vai jogar fora um casamento de 7 anos por causa de um mal-entendido. O senhor não acha que ela devia pelo menos me ouvir? A gente tem uma casa juntos, uma vida.
contas, planos, história. Não se joga tudo fora só porque você tá chateada. A voz do meu pai ficou ainda mais fria do que eu já tinha ouvido. Quem jogou esse casamento fora foi você. E se não sair da minha propriedade em 10 segundos, vou chamar a polícia. Ele fechou a porta. Não bateu. Só fechou firme. Como se o Colin não merecesse nem esse esforço. Corri para a janela da frente e vi o Colin parado na varanda, completamente perdido, encarando a porta fechada como se o mundo estivesse desabando. A boca dele mexia, como se ainda buscasse a frase mágica para reverter a situação. Olhou para os pedaços de papel espalhados, se abaixou devagar e começou a juntar, pegando os artigos rasgados como se ainda significassem alguma coisa. Ficou ali, segurando aqueles papéis e encarando a porta. E dava para ver na cara dele que ele realmente não entendia porque a lógica dele tinha falhado. Na cabeça dele, ele veio preparado, pesquisou, trouxe provas, estava pronto para rebater qualquer coisa. Como alguém podia negar argumentos tão sólidos? Ele voltou para o carro ainda agarrado nos papéis, sem saber o que fazer com eles, sentou no banco do motorista e ficou parado pelo menos 2 minutos, só olhando para a casa do meu pai. Só depois ligou o carro e foi embora. Meu pai voltou para a cozinha e sentou de frente para mim. "Você tá bem?" perguntou. Eu nem sabia o que responder. Ele me culpou. Falei com a voz mais fraca do que eu queria. Disse que eu era distante, que foi por isso que ele foi atrás da Aubrey, como se eu tivesse obrigado ele a fazer isso. Meu pai balançou a cabeça devagar. É assim que pessoas como o Colin são. Não conseguem admitir o erro, então arrumam um jeito de jogar a culpa em alguém. Você podia ser a esposa perfeita, fazer tudo certo, que ele ia inventar uma desculpa. Tem gente que funciona assim. Distorce tudo até que, de algum modo, você vira a errada só por estar magoada. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Isso não é culpa sua. Nada disso. O Colin fez uma escolha, a Aubrey fez outra. Agora eles que lidem com as consequências. Você não precisa carregar esse fardo junto. Você pode ir embora e construir algo melhor. Senti as lágrimas querendo cair, mas segurei. E se ele estiver certo? E se eu fui uma péssima esposa? Meu pai apertou minha mão. Mesmo que você tenha trabalhado demais ou tenha chegado cansada em casa às vezes, o que é normal para quem tem emprego, existe um nome para quando alguém tá infeliz no casamento. Chama-se divórcio, ou terapia, ou uma conversa sincera. O que não dá é viver semanas escondido com a irmã da esposa, e depois apresentar tudo como se fosse plano de negócios, com slides e contratos. Isso não é coisa de marido infeliz, é coisa de homem egoísta, que quer tudo do jeito dele. O Colin mandou 17 mensagens nas 2 horas seguintes, e eu vi todas chegando, sem responder nenhuma. No começo ele tentou ser racional, disse que a gente devia conversar como adultos. Depois pediu desculpa, dizendo que não queria me magoar, que talvez a apresentação tenha sido exagerada, muito rápida. Depois veio a irritação, dizendo que eu estava destruindo nossa família por causa de um mal-entendido, e que eu estava sendo dramática. Na última mensagem, disse que a Aubrey estava arrumando as coisas e indo embora, porque eu a fiz se sentir indesejada na casa da própria irmã. Na casa da própria irmã. A minha casa, onde eu pagava metade do financiamento. Minha cozinha. O lugar onde ela preparava café na minha caneca pro meu marido. Meu pai percebeu minha expressão enquanto eu lia as mensagens e só balançou a cabeça, porque nós dois sabíamos que aquilo ainda estava longe de terminar. A Aubrey nunca saía de uma situação dessas sem levar todo mundo junto pro buraco. Quando minha mãe chegasse no sábado de manhã, a gente finalmente ia encerrar essa história de vez. Mas antes disso, a Aubrey ainda tinha outra carta na manga. Na sexta à noite eu estava sentada na sala do meu pai, tentando assistir a um programa de culinária e esquecer que minha vida estava em ruínas, quando meu celular tocou. Não era o Colin, nem a Aubrey. Dessa vez era uma amiga do Clube do Livro. Uma pessoa de confiança e de muitos anos. "Oi, você tá bem?" Ela perguntou antes mesmo de eu conseguir dizer alô. "Acabei de ver o post da Aubrey e quis saber como você estava." Meu estômago virou. "Que post?" Do outro lado, silêncio. Parecia que ela não acreditava que eu não soubesse. Ela acabou de publicar um texto enorme nas redes sociais. Faz uns 20 minutos. Já espalhou pra todo lado. Todo mundo compartilhando, comentando. Achei melhor te avisar antes que você visse por aí. Agradeci, desliguei e já fui direto pra página da Aubrey. Meu pai levantou os olhos do caça-palavras quando ouviu minha respiração mudar. "O que foi?" perguntou. Mas eu nem consegui responder, presa lendo o que minha irmã estava dizendo sobre mim pro mundo inteiro. Era um post imenso, pelo menos uns 5 parágrafos. E logo em cima tinha uma foto da Aubrey com cara de coitada, o rímel borrado como se tivesse chorado muito. O título era: "Às vezes, quem mais deveria te amar é quem mais te machuca." E daí pra frente, era só pior. Ela dizia que estava morando comigo há 3 meses, desde que o apartamento dela alagou, e que eu tinha sido fria e controladora todo esse tempo. Reclamava que eu fazia ela se sentir um estorvo dentro da própria família e que eu sempre fui ciumenta dela desde criança. Ainda falou de se apaixonar por alguém inesperado, dizendo que o amor não segue regras.
Não citou o nome do Colin, mas qualquer um que nos conhecesse ia sacar na hora. O pior era o jeito como ela contava tudo. Na versão dela, não tinha feito nada errado, só tinha sentido uma coisa e sido honesta. E aí, a irmã mais velha, Mandona, teria expulsado ela de casa e tentado jogar nossos pais contra ela. Alegou que agora estava sem casa por minha culpa. Quer saber como essa história termina? Comenta, eu quero que eu te envie o link do vídeo completo agora mesmo.